Graça e paz, irmãos. Estar aqui pela segunda vez hoje. Danada de uma tossezinha me pegou, está me judiando um pouco, os irmãos me perdoem. Mas vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. A partir do versículo 13. Tiago 5, a partir do versículo 13. Amém, irmãos? Vamos meditar nesse até o versículo 18, aquilo que o Senhor tem para nós hoje. A palavra diz assim: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que faça oração e ponha azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e faça oração um pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, então choveu e a terra deu a sua colheita. Amém? Senhor, nós estamos aqui, Senhor, pela segunda vez hoje à noite, transmitindo a Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja que nós falamos, Senhor. Seja feito conforme a vontade do Senhor. E eis-me aqui, Senhor, usa-me segundo o Teu querer, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não tenho muito costume com esse aparelhinho aqui. Se der alguma falha, os irmãos me perdoem, porque esse aparelho às vezes me atrapalha um pouco, mas a nossa mensagem está nele. Eu vou iniciar com 2 perguntas para a igreja hoje. O que é oração? O que é oração? E como a igreja deve orar? Esse é o nosso título da mensagem, é uma pergunta e um título. O que é oração e como a igreja deve orar? É sobre isso que nós vamos falar hoje. A oração é a maior força que atua na terra. Orar é conectar o altar com o trono. É unir a fraqueza humana à onipotência divina. É entrar na sala do trono e falar com aquele que é soberano, mas escolheu na história, por meio das orações do seu povo. A oração move o braço daquele que governa o universo. Nada é impossível para aquele que crê e em espírito ora pedindo em nome de Jesus. Nada é impossível para aquele que crê e ora em espírito em nome do Senhor Jesus. Nada é impossível, irmãos, pois a palavra diz lá em Mateus capítulo 21, versículo 22,
fala assim: e tudo quanto pedires, se credes, receberei. Tudo quanto pedires. Não é nada, não é só uma coisa que você pedir. Tudo quanto você pedir, você recebe, se você crer verdadeiramente no Senhor. Em João 14, versículo 3 também fala: e assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso intercessor aqui na terra. Tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós vamos receber. Precisamos ter isso em nossa consciência. Amém? Oração é tudo igual? Outra perguntinha aqui, irmãos. Oração é tudo igual? Sim ou não? É claro que não, né? Claro que não. Oração tem suas especificidades, pois há diversos tipos de oração, e cada tipo deve seguir princípios claros e regras estabelecidas pela palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo 6, versículos 18, nos diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica. Então é a palavra que está nos falando, que ela tem regras, e orar com sabedorias, pedindo ao Senhor, e vigiando naquilo que você vai pedir, tá bom? Devemos orar especificamente, não é orar de qualquer maneira, tá? Não podemos dizer, por exemplo: Pai, perdoa todos os meus pecados. Está certa a nossa oração desse jeito, irmãos? Pai, perdoa todos os meus pecados. É isso que a palavra nos ensina? A palavra está nos falando que não. O Senhor gosta que nós sejamos específicos. Vou dar outro exemplo aqui. Por exemplo, pecado tem nome. Se você está em pecado, você: Pai, perdoa todos os meus pecados. O Senhor sabe qual é o seu pecado. O Senhor sabe, mas Ele quer saber o seu pecado. Ele quer saber da sua boca. Você tem que falar: Pai, eu pequei nisso e nisso, e eu quero o seu perdão. Eu quero que o Senhor me perdoa, e Ele vai te perdoar, em nome de Jesus. Agora, perdoa todos os meus pecados. Ele conhece todos os pecados, não é que o Senhor não conhece, Ele conhece todos, mas Ele quer ouvir da sua boca qual o pecado que você cometeu. Mesma coisa para os solteiros aqui. Aqueles que já tiveram no primeiro culto vão ouvir de novo. Para os solteiros, você vai orar: Pai, me dá uma esposa. Mas que tipo de esposa você quer? O Senhor quer que você fale o tipo de esposa que você quer. Uma esposa perfeita, o nome da esposa que você quer, se for preciso. E Ele vai te proporcionar essa esposa na hora dele, na hora certa, para aqueles solteiros que querem casar. Agora, se você vai: Pai, me dá uma esposa qualquer, você depois não pode reclamar do seu pedido. Você não vai poder reclamar da esposa que você arrumar, tá bom? Outro exemplo aqui para nós.
Você vai a uma farmácia ou algum médico, ou um médico e pedir um remédio para a cabeça. O farmacêutico ou o médico vai procurar que remédio, para que você, qual o problema da sua cabeça? Porque ele não sabe qual o remédio que você quer, ou o que você está precisando. Ele quer saber específico o que você está sentindo na sua cabeça. Se é para o cabelo, se é para o nariz, se é para a boca, se é para o ouvido, né? O médico vai querer saber o que você está sentindo. Então, é da mesma coisa, da mesma forma é a oração. O Senhor quer saber o que você está precisando, o que você quer. Aí Ele vai te proporcionar e Ele vai te dar. Agora, se você chegar para o médico, não, eu quero um remédio para minha cabeça. O médico pode te dar qualquer remédio. E vai fazer efeito? Não vai. Tá bom? Da mesma forma, outro exemplozinho. Eu, por exemplo, minha profissão antigamente era mexer com eletricidade de automóveis e máquinas pesadas. Eu, nesse ramo, eu entendia. E se eu fosse trabalhar, eu chegasse numa oficina, um mecânico chegasse, não, eu quero que você mexa no motor do carro aí. Eu ia conseguir fazer? Se minha profissão era mexer na parte elétrica e não na parte do motor, não tinha como. Da mesma forma é o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me proporcione isto. Eu estou com essa dor de cabeça, o Senhor tira essa dor de cabeça minha. Essa dor está doendo em tal lugar e eu quero ficar livre dessa dor. O Senhor vai curar, porque Ele é o médico dos médicos. Ele quem cura, quem liberta, quem salva, quem restaura é o Senhor. Por isso que nós temos que ser específicos. Tá bom, irmãos? Deus sabe, mas Ele quer ouvir de nós o que queremos. A oração que não busca necessariamente algo de Deus, outras visa alterar uma circunstância em nossa vida ou de outra pessoa, mas a todas Deus quer ouvir, Deus quer atender. Lá em Salmo 65, versículo 2, fala assim: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quem que ouve nossa oração? Não é o Senhor? Não é Deus? Então é a Ele que nós temos que falar. Através de quem? Através de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É Ele quem é o nosso advogado, é Ele quem chega até o Pai, até o trono. Amém? Em Provérbios 15, versículo 8b também fala: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Então não adianta nós queremos estar fazendo sacrifício por aí, se nós não estamos sendo fiel ao Senhor. Nós temos que andar em fidelidade ao Senhor. Podemos classificar as formas de oração em 3 níveis: falando de Deus, falando de nós para Deus e falando de outros para Deus. Então nós podemos classificar esses 3 níveis de orações. E dentro desse nível, desse primeiro nível, nós temos 3 tipos de oração. No primeiro nível, nós vamos falar Deus como centro das nossas orações. Deus como centro das nossas orações, é o primeiro nível. Agradecer por quem Ele é, o que Ele fez e faz para nós. Outra coisa não fazemos a não ser apresentar-lhe nossa gratidão, louvor
e adoração. Quando nós vamos falar com Deus, nesse nível, Deus como centro das nossas orações, nós temos que ter gratidão ao Senhor. E dentro desse nível, temos 3 tipos de oração. O primeiro tipo de oração é ações de graça, nesse nível. Em Salmos 92:1, fala assim: Senhor, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Está lá em Salmos 92:1. Então, essa é a nossa expressão de adoração, de gratidão e de reconhecimento ao Senhor. Nós temos que ter essa expressão. Isso é ações de graça ao Senhor. Esse é um tipo de oração. O segundo tipo de oração é louvor. Quando nós estamos louvando ao Senhor aqui, nós estamos orando ao Senhor. Lá em Salmos 47:1 fala: bata palmas, vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Esse é um louvor. Quando nós estamos louvando ao Senhor aqui, nós estamos orando, agradecendo a Ele. É um tipo de oração de agradecimento por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Até o ar que nós respiramos, se o Senhor cortar esse ar que nós respiramos, o que vai acontecer? Todos aqui vão morrer imediatamente. Se nós for cortado o ar aqui, nós não vamos aguentar poucos minutos, vamos morrer. Então nós temos que agradecer ao Senhor. É uma obrigação nossa de ser gratos ao Senhor e louvarmos Ele com todo o nosso desejo. Quando nós estamos louvando aqui, nós estamos agradecendo ao Senhor, adorando a Ele, dizendo para Ele quanto nós somos gratos a Ele. E o terceiro tipo de oração aqui é a adoração. Lá em Salmos 95:6 fala: venha, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Venha todos. Venha todos. É uma forma de exaltar a Deus, glorificar o seu nome, e devemos começar a nossa oração desse jeito, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Só o Senhor, Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém, igreja? Estão todos quietinhos? Amém por isso. O segundo nível de oração é nós mesmos como centro das nossas orações. Nesse nível nós vamos falar com Deus pedindo alguma coisa para nós. Mas há regras nesse nível. Há regras. Embora falando com Deus, vamos em busca de uma resposta para alterar alguma circunstância em nossa vida. Aqui vamos a Deus buscando satisfazer as nossas necessidades pessoais. E aqui uma das regras é purificar o santuário. Uma das regras principais é a purificação do santuário. O santuário é essa casa aqui, irmãos? É essa igreja? O santuário do Senhor? O santuário do Senhor somos nós, irmãos. Nós temos, a primeira regra que nós temos é nos purificar. A hora que nós vamos para a presença do Senhor é pedir, expor, mostrar a Ele, pedir para Ele perdão daquilo que nós estamos fazendo, ou daquilo que nós fizemos, ou daquilo que nós pecamos, aquilo que nós fizemos e não agradamos a Deus, nós temos que pôr na presença do Senhor e pedir perdão a Ele. Assim Ele vai ouvir as nossas orações.
Só assim Ele vai ouvir nossas orações. Porque se primeiro nós não limparmos o nosso santuário, que somos nós, a nossa oração não vai chegar até o Pai. Ele vai chegar até uma altura e o nosso pecado vai impedir. Ele vai voltar para nós mesmos a nossa oração. Não vai chegar até o Pai, com toda certeza. Mas se nós orarmos primeiro, pedindo perdão ao Senhor, apresentando o nosso pecado específico, porque pecado tem nome. Não adianta, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Assim não vai resolver ao Senhor. Ele quer saber o nome do seu pecado. Se você quer alguma coisa, primeiro confessa o seu pecado a Deus. E Ele vai conceder aquilo que você estiver pedindo. Purificar o santuário, confessando os nossos pecados. Senhor, lá em Salmo 139, versículo 1 e 2, fala assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. E em Salmo 139, em João capítulo 1, versículo 9, fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas primeiramente temos que confessar os nossos pecados. Só assim nós estamos sendo purificados o santuário do Senhor. Amém, irmãos? Você tem confessado os seus pecados antes de pedir algo a Deus? Uma pergunta para os irmãos, só para os irmãos pensar, refletir. Porque muitas vezes suas orações não têm sido respondidas. Porque ela bateu no seu pecado lá em cima e caiu e voltou para você mesmo. E sua resposta não veio do Senhor. Muitas vezes você não recebe as coisas do Senhor porque você não confessa seus pecados. Então, é só para os irmãos pensar: você tem confessado seus pecados antes de pedir algo a Deus? Uma pergunta, tá, irmãos? Não precisa responder, só fica para vocês e pensa. E nesse nível também temos 3 tipos de oração. O primeiro tipo de oração é a petição. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 24, fala assim: tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim lhe sucederá. Tudo. Ele não fala uma coisa: tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam. Nesse tipo de oração, já temos o conhecimento de qual é a vontade de Deus. Pelo o pedido feito em fé. Se você pedir com fé verdadeira, você tendo se purificado, pedindo perdão daquilo que você tem feito e não tem agradado a Deus, e você orando a Deus com fé verdadeira e crer realmente que você vai receber aquilo que você está pedindo, você vai receber, porque o Senhor é fiel e justo. O Senhor é fiel e justo e Ele vai te dar. Com certeza a sua resposta vai vir, antes mesmo da sua manifestação. Amém? O segundo ponto de oração é a consagração ou dedicação. Essa oração é feita para as ocasiões em que a vontade de Deus é desconhecida e exige espera e disposição em conhecer
e seguir a vontade de Deus. Lá em Salmos 18:32 ele fala: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Romanos 8:25 fala também: mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardando pacientemente. Se você se purificou, pediu perdão ao Senhor pelos seus pecados, e você está pedindo alguma coisa, não adianta você querer dar ajudinha para o Senhor. O Senhor sabe a hora certa de te dar aquilo que você pediu. Muitas vezes nós queremos dar uma ajudinha para o Senhor, e Ele sabe a hora certa, sabe se realmente você merece receber aquilo ou não. Por isso muitas vezes Ele demora, às vezes um pouco, para ver como é que está a sua paciência, como é que está o seu coração, se você está realmente com paciência para esperar aquilo que você pediu. E nós muitas vezes queremos ajudar o Senhor, queremos adiantar aquilo que nós pedimos, e o Senhor sabe a hora certa, e Ele dá aquilo que nós pedimos. Ele dá, com certeza. Ele não vai deixar de responder às suas orações, mas tenha paciência e espere. E o terceiro ponto é a entrega. O terceiro tipo de oração é a entrega. Você tem que se entregar ao Senhor. Lá em Salmos 40:1, versículo 1 fala: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então, é a transferência de um cuidado ou inquietação para Deus. Eu já terminei de falar agora há pouco. Tenha paciência. Se você entregou nas mãos do Senhor, espere. Não procure ajudar o Senhor, que Ele não precisa da sua ajuda. E Ele vai te dar aquilo que você pediu, segundo a vontade dEle e na hora dEle. Então, precisamos ter a paciência de esperar, tá bom? É isso que o Senhor quer do nosso coração. E descansar no Senhor, temos que descansar. Já pedimos, nós já pedimos, Ele já ouviu. O Senhor não é surdo, Ele ouve nossa oração. Por isso devemos esperar. O terceiro nível de oração é os outros como centro das nossas orações. Aqui nós não vamos orar para nós mesmos, nós vamos orar para as outras pessoas, aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que estão enfermas. É os outros o nosso desejo de orar. Nesse nível vamos a Deus levando a necessidade de outra pessoa como sacerdotes, como intercessores. Interceder é colocar-se no lugar de outro para pleitear uma causa, suprir alguma necessidade ou alcançar uma bênção. Então é nisso que nós vamos fazer. Vamos nos colocar no lugar da outra pessoa que está precisando. Vamos interceder por ela, falar com o Pai, apresentando aquela pessoa. Amém, irmãos? E nesse nível também temos 3 formas de orar. Primeira forma é pelos familiares e amigos. Lá em Provérbios 17:17 fala assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. E lá em Colossenses 4, versículo 2 fala: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos.
Se você vai orar por outra pessoa, você tem que se dedicar em oração, falar: Senhor, eu estou intercedendo por essa pessoa, eu estou pedindo ao Senhor a misericórdia por essa pessoa, e o meu desejo é de ver ela curada. Eu não sei o que está acontecendo com ela, mas o Senhor é o nosso médico, o Senhor é o nosso intercessor. É isso que devemos fazer, e colocar a pessoa na presença do Senhor. É isso que nós devemos, pelos nossos filhos, pela nossa esposa ou esposo, pelos nossos pais, irmãos, pelos nossos irmãos da igreja, pelos nossos irmãos que estão fora da igreja, muitas vezes, igual eu, por exemplo, tem irmãos que ainda não são crentes e estão aí nesse mundo. Eu oro por eles toda noite, intercedendo pela vida deles, pedindo a misericórdia do Senhor na vida deles, que o Espírito Santo venha tocar no coração deles para eles conhecer ao Senhor Jesus e chegar aos pés do Senhor. Então eu me coloco na brecha em favor dos meus irmãos, em favor da minha família, em favor dos meus irmãos em Cristo. Eu me coloco na brecha. Amém, irmãos? O segundo ponto aqui é orar pelo corpo de Cristo, exercendo o sacerdócio em favor da igreja. Por essa, aqui em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 16, fala assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Então nós devemos nos colocar na brecha e orar por essas pessoas, orar pelos nossos irmãos aqui na igreja, por aqueles que estão passando por necessidade, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desempregados. Nós precisamos orar. É a igreja, um orando por outro. Isso é a nossa igreja em célula. É isso que nós estamos querendo, é isso que nós precisamos, estar na presença do Senhor. E o terceiro ponto aqui é orar pelas nações, colocando-se na brecha pela paz no mundo, e em especial pelo nosso país, o nosso Brasil, que está precisando das nossas orações. E muitas vezes nós estamos nos acomodando, estamos vendo o que está acontecendo para lá e estamos nos acomodando, estamos pensando só em nós mesmos, né? E as coisas estão só desandando no nosso país, só está desandando. Vamos orar por esses administradores, que o Senhor possa tocar no coração de cada um e reverter essa situação. Isso é obrigação nossa, é obrigação do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Não somos nós? Nós não somos a igreja? É para isso que o Senhor está nos orientando, está nos dando essa chance de podermos orar e Ele fazer alguma coisa. E o Senhor faz, o Senhor pode fazer. E nós estamos nos acomodando. A nação brasileira está vivendo uma crise política, moral, social, institucional e espiritual. O povo está pasmo diante de tanta injustiça, violência, impunidade, desrespeito e muitos outros males que estão corroendo a nossa sociedade. Muitos procurando saber as causas desta situação e procurando solução. Muitos estão procurando. E qual é a solução? A solução é joelho no chão, Senhor. Joelho no chão, irmãos, e orar por a nação. A palavra nos orienta aqui lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o que está precisando para o nosso Brasil, irmãos? Oração. Oração. Nós não podemos nos acomodar. Não podemos nos acomodar. Tem corrupção? Tem. Mas o Senhor pode reverter isso. Essas coisas que estão vindo à tona não é por acaso. É o Senhor ouvindo muitas orações do povo brasileiro. Mas tem muita gente folgado, tem muita gente descansado. Vamos colocar nosso Brasil nas mãos do Senhor. Filipenses 4:6 também fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Lá em Salmos capítulo 2, versículo 8, fala assim: pede-me e te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Então está faltando tão pouca coisa para nós pedirmos ao Senhor. Pedirmos. Se nós pedirmos, se nós dobrarmos nossos joelhos e orar, tem como reverter essa situação do nosso país. Tem como. Que o Senhor é o nosso governador, o Senhor é o nosso presidente, o Senhor é tudo para nós. Nós precisamos só nos conscientizar disso e não nos acomodarmos. Amém? Em 1 Pedro capítulo 7, versículo 2 fala: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dedique-se à oração. E aí, igreja, vocês estão dispostos a orar? Estão prontos para orar? É uma pergunta para nós analisarmos, para nós pensarmos. Não ficar acomodado. Hoje é o dia da oração das nossas IMUBs do mundo todo. Dia 26 de março é o dia da oração das IMUBs no mundo todo. Por isso essa mensagem hoje é sobre oração. É sobre aquilo que Deus quer fazer em nosso meio. Aquilo que Deus tem para nós. É o Dia Internacional de Oração pelas Igrejas Missionárias em todo o mundo. Hoje é o dia. Por isso, nós trouxemos essa mensagem sobre oração. E uma pergunta para os irmãos: estamos dispostos a orar? Estamos prontos a orar, a falar com o Senhor? A entregar, a pedir perdão por aquilo que nós temos feito e não tem agradado ao Senhor? Limpar o santuário do Senhor? Amém, irmãos? Amém, igreja? Neste domingo, dia 26 de março de 2017, o nosso presidente da Igreja Missionária Unida do Brasil, em particular, e também na igreja com outros irmãos, para interceder por nossos irmãos da igreja missionária espalhado por todo o mundo. Ele está pedindo para nós: ore pelas igrejas missionárias dos Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana, Haiti, Cuba, Jamaica, Venezuela, Colômbia, Equador, Quênia, Uganda, Serra Leoa, Moçambique, Zâmbia, Malawi, Índia e Nepal. E está falando aqui: ore também por missionários destas igrejas que trabalham em diversos países
e de todos os continentes. Que o Senhor conceda poder e graça aos que estão sendo perseguidos, que a igreja missionária em todo o mundo seja frutíferas e fiéis, vivendo em santidade e trabalhando com total consagração na tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Se nós somos uma igreja missionária, unida, modelo MDA, que estamos entrando no discipulado um a um, nós precisamos estar orando, precisamos nos colocar na presença do Senhor e entregar ao Senhor tudo aquilo que Ele deseja do nosso coração. Amém? Vamos nos colocar em pé. Pastor Josias está com a palavra. Vamos estar orando. Irmã Gersina, por favor.